Olá, então, a notícia da semana é sobre o projeto de lei complementar assinada pelo Lula no dia 4 do 3 desse mês, né? Eu venho aqui para mostrar algumas coisas ali, alguns pontos, né, positivo e negativo em relação ao PL. Então, assim, eu tô com o PL em mãos aqui e ele começa dizendo que esse projeto de lei ele dispõe sobre a relação de trabalho intermediado por empresas operadoras de aplicativos de transporte remunerado privado, individual de passageiros em veículos automotores de quatro rodas e estabelece um mecanismo de inclusão e previdência a outros direitos para melhoria de condições de trabalho. Nesse caso, mantém-se o trabalho autônomo, ou seja, o direito de escolha para o horário de trabalho respeitando a carga horária de 12 horas por aplicativo. Não está especificado essas horas, se essas horas elas serão calculadas direto ou apenas por corrida realizada, como é agora, tal como é feito o cálculo do valor por hora trabalhada, né? Eu vou ler para vocês as partes que eu achei mais importante para a gente poder estar tratando nesse vídeo. O trabalhador que presta serviço de transporte remunerado privado ou individual de passageiros em veículo automotor de quatro rodas, com intermediação de empresa operadora de aplicativo, será considerado para fins trabalhistas trabalhador autônomo com plataforma e será regido por esta lei complementar sempre que prestar o serviço, desde que com plena liberdade para decidir sobre dias, horários e períodos em que se conectará ao aplicativo. Inexistência de qualquer relação de exclusividade entre o trabalhador e a empresa de aplicativo. Assegurado o direito de prestar serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros em veículo automotor de quatro rodas, com intermediação de mais de uma operadora de aplicativo no mesmo período. Para fins do dispositivo nessa lei complementar, o trabalhador que trata o caput integra a categoria profissional do motorista de aplicativo de quatro rodas e será representado por sindicato que abranja a respectiva categoria profissional e as empresas operadoras de aplicativo serão representadas por entidade sindical da categoria econômica específica, com as seguintes atribuições: negociação coletiva, celebração de acordo ou convenção coletiva e representação coletiva dos trabalhadores ou das empresas nas demandas judiciais e extrajudiciais de interesse da categoria. Ou seja, nesse caso, a gente vai passar a ter sindicato, né? E assim, eles tratam a gente aqui como motorista de aplicativo de veículo de quatro rodas. A lei que se refere terá um apoio do sindicato por eventuais quebras na lei por parte dos aplicativos, convenhamos. Qual que é a cláusula que existe a possibilidade de não cumprirem? Fica a pergunta. Em uma eventual quebra de lei que não tenha um acordo com o sindicato, aí sim se irão ao judiciário. Particularmente, eu não vejo motivo algum em existir uma sindicância para essa área, né? Eu não vejo motivo. Então, no que se diz respeito a essa cláusula, caso o motorista tenha seu cadastro suspenso pelo operador de aplicativo de forma injusta, ou seja, mesmo que respeitando os termos do aplicativo, aquele em que a gente concorda quando a gente faz o cadastro, é, a operadora do aplicativo será passível de punição através de multa. A operadora não poderá bloquear a conta do usuário sem antes dar direito à defesa. Ponto negativo não existe, né, em relação a isso. O princípio da transparência que se refere ao inciso 1 do caput do artigo 7 deve-se permitir que o trabalhador tenha acesso às informações sobre os critérios da oferta da viagem, pontuação, bloqueio, suspensão e exclusão da plataforma em linguagem clara e de simples entendimento e também a critérios que compõem o valor da sua remuneração por meio de relatório mensal que detalha a soma do tempo trabalhado, a remuneração total, a remuneração específica dos serviços realizados em horário de alta demanda, o valor médio da hora trabalhada e sua comparação com a remuneração mínima estabelecida nessa lei complementar nos termos do disposto em regulamento. A remuneração mínima do que trata o caput do artigo 3 será proporcionalmente equivalente ao salário mínimo nacional, acrescido do ressarcimento dos custos incorridos pelo trabalhador na prestação de serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros, nos termos disposto em regulamento. Os custos a que se refere o caput contemplam o mínimo de custo e as tarifas relativos ao uso do aparelho celular, combustível, manutenção do veículo, ao seguro automotivo, aos impostos e depreciação do veículo automotor. Agora, sobre o princípio da transparência ainda, voltando, né?
aqui é colocado que isso ele já existe, né? Isso ele já aparece ali para nós, todas as informações ali referente a onde vamos buscar, onde a gente vai deixar os passageiros, informando a estimativa ali de km rodado e o tempo rodado, inclusive o valor final da corrida, né? Então a gente já tem isso hoje em dia. O nosso problema é que é em torno de 5 minutos, 5 segundos apenas que ela apresenta ali para nós e se a gente aceita a corrida, ela já desaparece a informação. Então a gente precisa que isso seja colocado em cláusula ali numa dessa para que a gente tenha acesso durante a corrida também, entende? Desde a aceitação até a entrega. É vedado às empresas operadoras de aplicativo limitar a distribuição de viagem quando o trabalhador atingir a remuneração horária mínima de que se trata esse artigo. Ou seja, eu vi alguns motoristas ali com medo, né, de após uma hora de ter o aplicativo ligado ali por uma hora e começar a não receber mais corridas ali por conta disso, né, mas não, isso aí está vedado em lei. Então, mesmo que você faça ali já os teus 32 ou sei lá 40 reais ali em uma hora ali, a Uber, né, ela tá impedida de deixar de mandar a corrida para vocês. Então, não pode ter isso. Se tiver, é passível de multa, então não é nenhum benefício para ela. Para fins de enquadramento previdenciário, o trabalhador que presta serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros em veículo automotor de 4 rodas com intermediação da empresa operadora de aplicativo nos termos dispostos no artigo 3, será considerado contribuinte individual e sua contribuição será calculada mediante a aplicação da alíquota de 7 inteiros e 5 décimos por cento sobre o salário de contribuição, observado o limite máximo do regime geral da Previdência Social. Então, nesse caso, o que eu pude entender é que esse valor ele será de responsabilidade da Uber destacar o valor e fazer a contribuição. Esse valor de 7,5% ele será descontado do salário mínimo do motorista, ou seja, aqueles R$ 8,03 que sobram dos R$ 32,10. Além disso, tem também o valor de 20% que será de responsabilidade do aplicativo e também será calculado sobre os R$ 8,03. A gente vai ver nas próximas cláusulas. A empresa operadora de aplicativo de transporte remunerado privado individual de passageiros que trata o artigo 2 contribuirá a alíquota de 20% incidente sobre o salário de contribuição do trabalhador, que preste serviço por ela intermediado no mês calculado na forma prevista no artigo 1, primeiro, né? Assim, eu acho errado isso aí porque ele já está dizendo que dentro daqueles R$ 32 ali, R$ 24,07, ele já está incluso o imposto. E se a Previdência Social ele é um imposto, a contribuição para a Previdência Social ela é um imposto, ela não deve ser cobrada separado. É uma questão que é complicada. Prestar informações relativas ao segurado e às contribuições realizadas à Secretaria Especial da Fazenda do Brasil, do Ministério da Fazenda e ao Instituto Nacional do Seguro Social e ao Ministério do Trabalho e Emprego, na forma prevista em regulamento, e arrecadar até dia 20 do mês seguinte ao da competência os valores devidos pelos trabalhadores, conforme o disposto nesse artigo. O desconto da contribuição a que se refere o artigo 3 presume-se feito oportuna e regularmente pela empresa operadora do aplicativo, que ficará diretamente responsável pela importância que deixou de arrecadar ou arrecadou em desacordo com o disposto na lei complementar. A empresa que opera aplicativo de transporte remunerado privado individual de passageiros, de que trata o artigo 2, artigo 2º da lei complementar, fica responsável por arrecadar as contribuições do segurado, observando o disposto no inciso 2 do artigo 3º do artigo 10 da referência da lei complementar, que é aquilo que eu disse, né? Então, não é você vai contribuir daquele salário mínimo, né, com o valor, mas não é você quem vai destacar e pagar a previdência. Quem vai fazer esse destaque é a Uber e vai contribuir é ela. O descumprimento do disposto nessa lei complementar no que se refere às disposições trabalhistas sujeita a empresa infratora ao pagamento de multa administrativa, cujo valor corresponderá até 100 salários mínimos sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
Coisa boa, né? Então, como já dito anteriormente, qualquer negligência da operadora de aplicativo será passível de multa. Então, por enquanto é isso, é o que eu pude destacar aqui do projeto de lei. E tá aqui, eu vou... Bom, quem quiser ver esse projeto de lei realmente, eu vou deixar onde eu tirei ele, né, a minha fonte de pesquisa, onde eu baixei, que foi o site do Gov, parece que tem também outros sites lá, mas eu não consegui achar. Por fim, vai estar na descrição. Fechou? Vamos para a próxima.